Deu ruim aí para o senhor Arthur Lira. Quem dera a gente tivesse uns 10 Flávios Dinos no Supremo Tribunal Federal. 10 não, vá, 6, que forma a maioria, já tava bom. Flávio Dino tá indo para cima aí dos bandidos corruptos bolsonaristas como nenhum outro foi. O Alexandre de Moraes até podemos falar que foi, mas o Alexandre de Moraes vai aí em coisas que tem a ver com golpe de Estado. Combater a corrupção é com o Flávio Dino. O Flávio Dino acionou faz algum tempo a Polícia Federal e já começou a dar resultado, tá? Saiu ontem uma matéria no Globo News, que eu vou mostrar para você aqui já um trecho, que mostra que a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal já estão investigando o uso das chamadas emenda PIX. Os deputados mandam, né? O Arthur Lira tem esse poder aí de mandar para onde quiser, e os deputados mandam e cai direto na prefeitura. E descobriram aí um esquema de corrupção de alguns deputados que ainda não sabemos quem, porque tem o Bolsolão envolvido, o orçamento secreto, lá no Maranhão, inclusive estado do Flávio Dino. Então a coisa vai ficar feia, viu? Muito feia. Para piorar, teve uma reunião aí entre o Flávio Dino e o senador Ângelo Coronel. Ângelo Coronel é um senador aí do PSD que é aliado do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco, do partido do Rodrigo Pacheco. O Ângelo Coronel, talvez você não se lembre, eu vou refrescar sua memória, ele foi presidente da CPI das fake news. Aquela CPI que estava investigando o Alan dos Santos, o Oswaldo Eustáquio e o esquema de fake news bolsonarista que fez com que o Bolsonaro ganhasse a eleição de 2018. Logo que começou a pandemia, o Ângelo Coronel recebeu milhões e milhões de reais em emendas do Bolsolão. E aí sabe o que ele fez? Ele enterrou a CPI das fake news. Esse é o Ângelo Coronel, tá? É um cara que ele aí se diz de centro-esquerda, tudo mais, apesar de estar num partido aí de direita, e ele enterrou a CPI, que tinha ali potencial de desvendar e de expor muita coisa aí dos escândalos de fake news do bolsonarismo. Ângelo Coronel. O Ângelo Coronel aí foi enviado pelo Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, para se reunir com o Flávio Dino. Ele tirou até foto, tá? Ele foi com caneta e papel para fazer a lição de casa. O que o Flávio Dino quer para que volte a rolar aí o Bolsolão? Por quê? Porque desde agosto, começo de agosto, que o Flávio Dino e depois o STF, o plenário referendou, o Flávio Dino decidiu que o Bolsolão vai parar de ser pago enquanto não tiver transparência. Só que o Arthur Lira e o Pacheco, eles perceberam o seguinte: o Flávio Dino não vai aceitar, a não ser que tenha um projeto de lei, ou seja, uma lei aprovada que garanta a transparência. Não adianta eles falarem, não, olha, a gente vai fazer com transparência, tá? Libera de novo o Flávio Dino. Igual eles fizeram com a Rosa Weber. A Rosa Weber foi feita de otária. Aliás, não foi feita de otária, não. A Rosa Weber tá sempre ali com um pezinho na extrema direita, né? E aí a Rosa Weber deixou. Ela tirou o Bolsolão por algum tempo, poucas semanas, e aí eles falaram, não, a gente vai fazer com transparência, viu, Rosa? Acredita na gente, acredita. Aí ela falou, não, então vou liberar. E aí eles fizeram com transparência por um mês, talvez nem isso. E aí voltaram a cometer crime atrás de crime, e essas verbas são, para quem não sabe, o Congresso Nacional tem 47 bilhões por ano de verba para emenda. Boa parte disso, pelo menos metade disso, é Bolsolão, é orçamento secreto. E aí eles começaram a criar outros tipos de emenda, não o que a Rosa Weber tinha dito que tinha que ser transparente, eram as emendas RP9. Aí a Rosa Weber falou, essas têm que ser transparentes. Aí eles jogaram todo o montante de emenda para emendas RP8. E aí não era transparente as emendas RP8, é a sigla do tipo de emenda. Ou seja, o que a Rosa Weber mandou ser transparente é transparente. Só que agora todo o dinheiro está nesse outro tipo de emenda. Isso a Rosa Weber não falou nada. Então o Flávio Dino falou, não, para cima de um A, vocês criem aí uma lei, aprovem uma lei. Por quê? Porque aí se começar a não ser transparente, aí vocês vão ser presos. Porque até então não é transparente, e não é crime não ser transparente, é uma manobra regimental, é um drible no Supremo Tribunal Federal e nos órgãos de fiscalização. Mas ainda não é crime não ser transparente. O crime é quando tem roubo de dinheiro público. Agora não. Agora vocês vão ter que criar uma lei para que, caso não seja transparente, você está indo contra a lei, vocês vão ser presos. Aí a gente vai para cima de vocês. Não só se teve ou não roubo de dinheiro público, mas porque não é transparente. E se não é transparente, eu não quero saber se foi roubado ou não. Vai ser crime. Fim. Pois bem, o Ângelo Coronel foi lá e saiu com carinha de bunda. Saiu com a carinha oposta da que ele saiu quando ele teve reunião com membros do governo Bolsonaro para enterrar a CPI das fake news. Ali ele saiu com um sorriso de orelha a orelha, assim, ó, um monte de emenda assim no bolso para levar
de orçamento secreto. Agora foi o oposto, saiu com carinha de bunda o senhor Ângelo Coronel. Eu vou ler aqui as exigências que o Flávio Dino fez para ele colocar em votação para ver se volta o orçamento secreto. Lembremos, o Ângelo Coronel ele é relator do projeto de lei que vai começar no Senado e do Senado vai para a Câmara. Tem que ser aprovado no Senado e na Câmara e depois sancionado pelo Lula, que é o projeto de lei que vai dar transparência a todas as emendas. Aí não vai ter o que fazer, vamos criar uma emenda tal que não vai ser transparente. Não. Tem a lei que diz que vai ter que ter transparência. E aí o Flávio Dino falou, olha, nessa lei, coloca o seguinte, destinar recursos das emendas de bancada, tem emendas que são bancadas, o PT tem emenda, o PL tem emenda, o MDB tem emenda, o PSD, etc. Destinar recursos das emendas de bancada apenas para o próprio Estado. Então, se tem uma emenda da bancada de São Paulo, só pode ir para São Paulo. O deputado tem um amigo corrupto em São Paulo, ele manda a emenda de Minas Gerais para São Paulo. Não, só vai para o seu estado. É a primeira, tá. Aí ele diz, garantir que os valores das emendas apresentadas pelas bancadas estaduais sejam aplicados exclusivamente no estado que a bancada representa, a menos que sejam para projetos de interesse nacional ou regional. Ou seja, tá tendo trem-bala entre São Paulo e Rio de Janeiro, o cara é do Rio de Janeiro, ele manda a emenda para São Paulo porque tem que passar por São Paulo também o trem-bala, então tem que ter ali emenda em São Paulo para acelerar o projeto. Deu um exemplo. Sim, tá tendo uma ferrovia ou uma rodovia que liga vários estados, então ele manda a emenda para outro estado porque isso vai beneficiar aí o interesse nacional. Agora, o cara chega e ele é de um estado e manda emenda para o prefeito do outro para fazer uma obra qualquer, para roubar dinheiro, só porque aquele prefeito é mais amigo do que os prefeitos do estado dele, não vai rolar. Isso aí não vai rolar não, e tava rolando muito, viu? Bilhões indo pro ralo assim. A segunda aí do Flávio Dino, impedir a destinação fragmentada das emendas de bancada, manter o foco nos projetos estruturantes. Ou seja, às vezes tinha lá, emendas de bancada, tem uma emenda aí do estado do Rio de Janeiro, vamos mandar alguns bilhões. Aí um deputado manda para cá, outro manda para lá, outro manda para lá, outro manda para lá, quando via, ninguém sabe o que foi feito com dinheiro. Agora não. Vai ter que ser tudo para os mesmos projetos ou para projetos estruturantes, que vai melhorar a estrutura do estado do Rio de Janeiro, por exemplo. Tem lá a emenda do Amapá. Tem que ser para o Amapá, para melhorar a estrutura do Amapá em projetos aí que tenham a ver um com o outro ou que sejam aí de infraestrutura. Senão, não. Não. Ou não precisa ser infraestrutura, pode ser a estrutura da educação, ó. Parte da emenda para construir escola, parte da emenda para construir a estrada que leva até a escola, parte da emenda para os ônibus que levam os alunos para a escola. Nada do dinheiro foi usado de forma útil. Tá. 3. Fiscalização das emendas pelo Tribunal de Contas da União. Sabe o que estava acontecendo? Sabe o que Arthur Lira fez? Eu já vou mostrar a parte da reportagem da Globo para você ver o crime do Arthur Lira. E a Globo faz de tudo para não citar o Arthur Lira. Você tem que ver a manobra que faz a repórter para não citar o Arthur Lira. Aí, para não citar a culpa do Arthur Lira. Eles mandavam a emenda direto do deputado para uma prefeitura. E aí, quando tinha roubo de dinheiro público, quem investiga? Era o Ministério Público Estadual e o Tribunal de Contas do Estado. Por quê? Porque o dinheiro não passou pelo governo federal, apesar de ser emenda do governo federal. Por quê, Thiago? Porque assim, vamos supor que a Carla Zambelli manda uma emenda lá para um prefeito de São Paulo roubar o dinheiro todo. Quem que vai investigar? É o Procurador-Geral da República do Tarcísio de Freitas. Ele não vai investigar nada. E quem? A Polícia Civil de São Paulo. Imagina, o Flávio Bolsonaro manda uma emenda lá para o Rio de Janeiro. Quem vai investigar? O pessoal do Cláudio Castro. Pô. Aí a gente sabe que não vai investigar nada, a gente sabe. Fora, eu tô falando de casos em que eles são aliados do governador, mas tem casos que mesmo sem ser aliado do governador, o político tem ali poder sobre a jurisdição ali do estado dele. Tem. Isso é Brasil, pô, é Brasil. Aí ele falou, não. Agora tem que ser, vai ter fiscalização do TCU, vocês não vão conseguir driblar isso não. É Tribunal de Contas da União. E dane-se. Por quê? Porque quando a emenda passava por um ministério, aí por passar por um ministério, aí é Tribunal de Contas da União, que é a União, o ministério é a União. E aí os deputados e senadores ficavam ali, pô, caramba, o TCU vai me investigar, ferrou, porque aí já é na última instância, aí já vem PGR, vem STF, eu tô ferrado. Então agora não interessa o tipo de emenda, vai sempre ter o TCU ali, ou seja, vai sempre ter TCU, PGR, PF,
Vocês estão ferrados aí se vocês tentarem roubar dinheiro público. Flávio Dino, hein? E o TCU estabelecer que o TCU seja o órgão responsável por julgar, quando é necessário, a boa aplicação dos recursos das emendas parlamentares, já que se tratam de verbas federais. Coisa óbvia, óbvia! Vai ter que ter tudo isso no projeto de lei, tá? Aí, unificar as plataformas de divulgação de dados orçamentários, consolidar todas as informações sobre o orçamento, incluindo os dados sobre as emendas, em uma única plataforma digital, facilitando o acesso e a compreensão dos dados pelos cidadãos. Ou seja, vai ser tudo público. Qual deputado enviou tanto para onde? Quando? Para quê? Tudo público. O Flávio Dino já tinha feito algumas exigências, que é, vai ter que ter uma obra, vai ter que já ter um projeto de obra, então vai ter lá, ó, Carla Zambelli recebeu 15 milhões de emenda. Mandou para onde a Carla Zambelli? Bom, mandou para a prefeitura tal para fazer obra tal. Aí a gente pode ir lá, um plantonista, uma plantonista pode ir lá ver se a obra está sendo feita. Se não estiver sendo feita, a gente já aciona o Ministério Público, ó, não está sendo feita, estão roubando dinheiro. Agora deu ruim aí para os bolsominions. Arthur Lira está em pânico. Por quê? Porque o Flávio Dino já tinha, eu falei isso aqui, ó, quem é plantonista está sabendo antes. Já há um mês atrás, o Flávio Dino acionou a Polícia Federal e o Tribunal de Contas da União e a Procuradoria-Geral da República para investigar aí mais de 20 indícios de crimes no Bolsolão. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Nós seguimos aí contra essa corja maldita. Falou!